Fala, nação rubro-negra! Hoje no Fla Madrid News vamos falar sobre o clima tenso entre Gabigol e a diretoria do Flamengo. Nos bastidores, a relação entre o atacante e a cúpula do clube anda complicada, e surgem dúvidas sobre o futuro de Gabigol na Gávea. Será que ele continua no Mengão? Fica ligado aqui no canal para saber todos os detalhes dessa novela que está dando o que falar. Não esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal. Disposto a falar sobre tática nas entrevistas e tal, é uma sensação muito boa, assim, de alguém chegando com ideias boas, novas, disposto a debater, uma novidade muito boa, assim, muito agradável ver o Felipe ali na beira do campo e tal, e de repente ele é tragado para uma confusão que não é dele. Mas, nas entrevistas também, ele já revelou que sabe muito bem o que é o Flamengo. Sabe muito bem o que é o Flamengo, claro. O Flamengo histórico e o Flamengo de hoje. Ele sabe como é que a banda toca, assim, lá. A gente leu, né, o que aconteceu no domingo. O Gabigol teria se indisposto com o Felipe Luiz, teria... Se fosse uma situação mais normal, ele estaria lidando com o primeiro grande desafio de gestão de elenco, digamos. Ele teria que impor sua vontade, sua maneira de trabalhar e talvez enquadrar o jogador ou não enquadrar, ou enfim, saber como lidar, porque ele conhece o cara, jogou com ele durante muito tempo e tal. Mas ele é arrastado por uma situação que assim, já vem de tanto tempo e com tanto... É uma situação pesada para todos os envolvidos, né? E de repente o Felipe Luiz se vê no meio desse noticiário, assim, que ele involuntariamente ele foi arrastado para isso. Eu imagino como deve ser difícil para ele. Fará parte. Tem que lidar com... É uma aceleração do processo de formação do treinador no Brasil, né? Você chega, isso. Tem uma semifinal para jogar, tem uma final e no dia seguinte você tem que lidar com o astro do time insatisfeito, brigando com a diretoria na véspera da eleição. Não sei falar. Gente, é justamente isso. Fará parte da formação de Felipe Exatamente. Luiz. Eu vim aqui para reformar o time taticamente, pensar no elenco, maneira de jogar. Não. Tá, tudo isso... Tô cheio de ideia aqui. Cheio de ideia. Dá um pause aí, né? Agora você tem que lidar com essa... Eu imagino, assim... Claro que o Felipe é super capacitado para lidar com isso, tudo mais, mas é uma bomba que estoura no colo dele. E a gente vai ver como ele vai reagir. É isso, é o processo de super acelerado de formação dos treinadores no Brasil. Bom dia, Gilmar. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Martim. Bom dia a você que nos assiste. Marcelo, é difícil você agora, nesse momento, você fazer um juízo de valor sobre este imbróglio. Se quem está certo é o Flamengo ou se quem está certo é o Gabriel. Mas, diante de tudo... Podem estar os dois errados? Diante de tudo, exatamente. Diante de tudo que já foi dito, né, de domingo para cá, por tanta gente, é um caso que eu nem me meti muito. Eu apenas, na minha coluna de hoje do Extra, eu fiz questão de voltar onde isso começou. E isso começa num momento que é um momento do mundo profissional, que acontece no mundo, é uma relação profissional e é muito delicada essa relação com o ídolo, é muito difícil. Esse termômetro da relação com o ídolo é muito difícil. O que acontece? O Gabriel acertou uma renovação de contrato por 5 anos, por valores que, quando bateram na mesa do presidente, o presidente não aceitou. O Gabriel conseguiu, com a diretoria de futebol, que o Flamengo recomprasse os direitos econômicos dele. E é importante que as pessoas saibam disso. Essa era a negociação para a renovação de contrato. O Gabriel e seu representante pediram 10 milhões de euros de luvas, independentemente de aumento de salário, para que o Flamengo renovasse o acordo com ele, com o jogador. Então, 10 milhões em dezembro de 2023, novembro, ali, o último trimestre de 2023, que a coisa enrolou, quando bateu na mesa do Landim, já era mais ou menos no final do ano. Isso daria, com um câmbio a 5,3, daria 53 milhões. 53 milhões só de luvas, que seriam 53 milhões parcelados em 5 anos. Fora o aumento do salário, que era outra coisa, que sairia de 1,5, 1,6 para 2 milhões.
Então, no total, esse contrato, quando bateu na mesa do Landim, esse contrato tinha um valor de 183 milhões por 5 anos. Dividido por 5, daria mais ou menos o Flamengo gastaria cerca de 37 milhões por ano com o Gabriel. Naquele momento, não valia a pena. Aí o presidente, opa, vamos conversar sobre isso. Não sei o quê. Então, o que aconteceu de lá para cá? Aconteceu a chegada do Tite em outubro, né? O Gabriel não fez um bom 2023. Lembra que quando o Tite chegou, o Gabriel em 2024 foi o primeiro a se apresentar, o primeiro a voltar das férias. E aí havia ali a expectativa de um ano maravilhoso. Logo quando chega em março, o que acontece? A questão do doping, a questão mal resolvida. O Pedro encaixa no time do Tite. O Flamengo é campeão estadual. O Gabriel, olha os atos que sucederam. O Gabriel pousa com a camisa do Corinthians. Depois, o Gabriel agita a camisa do Palmeiras e não corresponde. Até que o Pedro se machuca. O Flamengo é eliminado da Libertadores, o Tite é demitido, chega o Felipe Luiz recupera o Gabriel faz 2 gols, o Gabriel que vinha tropeçando na bola, é bom que se diga isso. As atuações até então do Gabriel não correspondiam àquele jogador, não faziam conexão entre o jogador que ele foi e o jogador que ele é. E aí o Gabriel faz esses 2 gols e aí volta por cima da carne seca. Então, é difícil, se você olha pelo lado profissional, será que o Flamengo deveria pagar isso tudo que o Gabriel queria? Mas não, o Flamengo ofereceu 1 ano de contrato. Eu acho até que fez bem. Tem uma novidade aí nesse processo também, né? Normalmente, no que a gente estava acostumado a ver nos clubes brasileiros, em qualquer idade, o ídolo ia embora de uma forma que o clube não podia evitar, né? Porque os clubes brasileiros não conseguiam segurar jogadores de alto nível. Hoje conseguem. O Flamengo já se despediu do Diego Ribas, né, que decidiu parar. Então, esse não criou um problema de renovação de contrato. Do Diego Alves, que foi, né, um goleiro importante, líder, né, que também se afastou voluntariamente. Mas depois teve que lidar com a saída do Everton Ribeiro, né, um jogador super importante no processo desde antes de 2019. Verdade. E aí surgiu uma solução boa para todo mundo. O Bahia queria, foi interessante para o Everton, aí rapidamente se resolveu a situação. A volta dele aqui não foi... Pelo contrário. Não foi belicosa, nada, ao contrário. Foi né? carinhosa. Isso, Ele foi exato. acolhido pela torcida do Flamengo. Deu tudo certo. Mas cada fim de ciclo desses jogadores está virando um problema para ser resolvido. Bruno Henrique foi um problema. O Bruno Henrique foi um problema. Teve Apareceu a tal proposta do O interesse Palmeiras. do Palmeiras levou o Flamengo a renovar por 3 anos, que não era o plano inicial do E de clube. um jeito que o Flamengo não queria. Muito Isso, nessa não era linha o do que o plano Gilmar está inicial. falando agora, né? Do que o Gabigol está pedindo. Assim, não existe uma lógica para dizer, não existe regra para dizer, o jogador vale o que está pedindo, é negociação. Claro. São valores colocados na mesa, E olha, Marcelo, cada um joga seus argumentos. E é importante que se ressalte o seguinte, o Gabriel, ele está corretíssimo em pedir essa valorização. Não pelo que ele produziu no Flamengo, mas porque... Pelo conjunto da obra, né? Ele chegou num patamar que ele tem mercado. Pelo menos ele está acreditando, ele tem mercado para ganhar o que ele está pedindo. Mas por outro lado... lado... E é o último bom contrato que ele vai fazer, pela idade, né? Por outro lado, eu até falei que os dois podem estar errados nessa briga, mas os dois podem estar certos na negociação. O Gabriel quer uma valorização e o Flamengo quer fazer conta. É um jogador que está envelhecendo, né? Você tem que fazer um contrato longo para proteger. Envelhecendo é cruel, né? Ele tem, sei lá, 28 anos. Mas assim, já não é o auge da carreira dele. Vale o investimento por mais 4 anos? Lembrando que o Gabriel só teve essa oportunidade porque o Pedro está machucado. Aí o que me falaram ontem, o que me disseram ontem, pessoas do mercado, não é nem de uma parte nem de outra. Isso mostra o quão complicado é você gerir um elenco cheio de estrelas. Por quê? Porque a partir do momento em que o Gabriel alcança esse patamar, você puxa outros jogadores que têm
destaque, importância estratégica no elenco, você dá a eles o direito de pleitear um degrau acima também no patamar salarial. E aí isso vai encarecendo todo o elenco. Por isso que eu falo, porque o Gabriel é reserva, correto? Manutenção, se fosse aquela lógica, o Gabigol vai brilhar pelo Flamengo, vai fazer gol, etc, etc, aí vai vir aqui o Real Madrid e vai levar. Fica bom para todo mundo. Ah, sim. O Gabriel vai ganhar um dinheirão. Hendrick, Estevão. O Flamengo vai. Vinícius Só que isso Júnior. hoje acontece com o Hendrick, com o Estevão, com o Vinícius Júnior. Acontece no começo da carreira. Acontece- Não vai acontecer com a Rascaeta. Aconteceu com o próprio Gabigol no Não Santos. está acontecendo com o Gabigol. Aconteceu com ele no Santos. Esses Quando ele era jogadores- muito jovem, foi para a Europa, bateu. Isso. Mas agora não acontece mais. Então, vira um problema que o clube tem que resolver no sentido da negociação, né? Problema, enfim. Pois é, então, só para Financeiro amarrar, eu acho que a questão do Gabigol está mais presa a isso do que o comportamento, falou, não falou, disse, não O disse. comportamento aí é outra área da discussão que a gente vai entrar daqui a pouquinho. Antes eu vou verificar com a Júlia Guimarães se o Gabigol já chegou. Ela está no Maracanã. Ele prometeu estar junto com a torcida do Flamengo na Norte. Mas está cedo, né, Júlia? Bom dia. Oi, Barreto. Bom dia para você, Martim, Gilmar também, quem está com a gente no Redação. Tá cedo ainda. Por enquanto, só tem o pessoal ali que está fazendo o tour aqui no Maracanã. Estava até de olho aqui agora, enquanto eu ouvia vocês falando, ver se já tinha torcedor arrumando alguma coisa, enfim, né? Tem algumas faixas de torcida ali do Flamengo, mas por enquanto nada de torcedor do Flamengo, nada do Gabigol também aparecer. Essa é uma dúvida muito grande que a gente só vai descobrir, né? Que a gente só vai ver se vai acontecer isso mesmo mais tarde nesse jogo contra o Atlético Mineiro. Eu estava ouvindo vocês aí, o Gilmar resumiu muito bem o que aconteceu nos últimos meses, né? Nos últimos anos até, na relação Gabigol e Flamengo, enfim, a relação com os próprios torcedores também, dos próprios torcedores com o Gabigol. Foram relações que foram bombardeadas ali por muitas situações, muitas polêmicas, enfim, que foram abalando ali, né? Nos jogos, quando eu vinha fazer jogos do Flamengo aqui, durante, por exemplo, o período da foto do Gabigol com a camisa do Corinthians, muitos torcedores vaiando o Gabigol, xingando o Gabigol, mas ao mesmo tempo uma outra parte da torcida pedindo a entrada do Gabigol. Então, muito... havia uma divisão, assim, sabe, na torcida, no sentimento em relação ao Gabigol o tempo todo, por causa de toda a história que o Gabigol tem com a camisa do Flamengo, né? E os últimos episódios, uma apuração dos nossos colegas ali do GE. Globo acabaram, junto com esses episódios anteriores, né, do doping, da camisa do Corinthians, acabaram culminando nesse afastamento do Gabigol, que a gente não sabe o que vai acontecer nas próximas semanas, nesse quase um mês e meio que o Gabigol ainda tem de contrato com o Flamengo, né? São 6 jogos que restam no Campeonato Brasileiro, 3 jogos são aqui no Maracanã, são em casa, então não dá para saber ainda se o Gabigol vai ter uma despedida, se ele vai voltar a vestir a camisa do Flamengo. A diretoria do Flamengo falou sobre a necessidade, né, de marcar uma reunião com os representantes do Gabigol para ver o que vai acontecer nessa situação. E para a gente resumir assim, os episódios desde a final, naquele dia, naquela tarde e noite, né, da final da Copa do Brasil, né, o Gabigol ficou muito irritado. Isso é uma apuração, mais uma vez, volto a repetir, que é uma apuração dos nossos colegas do GE. Globo ali, da Letícia Marques e também do Fred Gomes. O Gabigol ficou muito irritado com a substituição, né, na final contra o Atlético Mineiro, no segundo jogo. Ficou irritado no intervalo, essa substituição aconteceu no intervalo para a saída do Gabigol e a entrada do Bruno Henrique, e ele falou, né, perto dos outros colegas ali, dos outros jogadores, de funcionários também, tá de sacanagem que ele vai me tirar. E isso gerou um mal-estar ali. O Gabigol acabou não cumprimentando ali o Bruno Henrique também na hora da substituição. Isso foi negado pela assessoria do Gabigol, né? A assessoria falou que o Gabigol não fez isso, não reagiu dessa forma, e nesse momento até o Gabigol até postou, depois do jogo ali, ele postou uma foto dando um abraço no Felipe Luiz, postou essa foto nas redes sociais. Teve também a questão da festa, né? O Flamengo voltou para o Rio de Janeiro logo depois da final, do título conquistado,
O Flamengo organizou uma festa oficial, o Gabigol organizou uma festa para comemorar o título na casa dele, chamou os jogadores e os jogadores não foram. Os jogadores foram na festa organizada pelo Flamengo, festa na qual o Gabigol não foi. Então, teve esse outro episódio também, na conquista do título, ali na entrevista coletiva depois da conquista, o Filipe Luís, ele tratou de relembrar a história do Gabigol, né, de falar sobre a grandeza do Gabigol, disse que não sabia se o Gabigol ia sair ou não, enfim, o Filipe Luís não entrou muito nessa polêmica, ele que tem uma relação muito boa com o Gabigol, construída desde os tempos que o Filipe Luís era jogador do Flamengo, eles são muito amigos, o Filipe, né, tem recuperado esse futebol, o bom futebol do Gabigol. E o Gabigol, o Flamengo, né, depois de tudo isso que aconteceu, decidiu afastar o Gabigol e soltou uma nota, né? Soltou uma nota em que o Flamengo priorizou nessa nota, dizendo que a decisão visa manter a harmonia do elenco rubro-negro após Pra mim é o cara ideal para esse time do Atlético Mineiro, o Milito, pensando no ano que vem, montando o time, tendo pré-temporada para assimilar ainda mais as ideias dele. Mas se você perde para o Botafogo a final da Libertadores, o que seria nada absurdo, assim, completamente de jogo, acho que é até pelo nível do adversário, a gente sempre fala, o melhor time hoje da América do Sul, mas e você ter essa pressão no Campeonato Brasileiro é muito grande. Então, assim como professor, eu estou muito ansioso para ver como responde. E eu não a sei, resposta precisa ser imediata. Eu não sei para vocês, mas para mim deu uma impressão que, de repente, o Galo acordou para essa necessidade. Assim, Não vemos, não Foi tem obrigado como a acordar, e né? agora? Perdeu a final. Mas uma coisa meio abrupta, assim, né? Meio de repente, essa necessidade veio de uma vez só. Dá a impressão que o Galo fazia um brasileiro medíocre em silêncio. E agora não, agora essa responsabilidade cai toda de uma Porque vez. com um título, que ainda pode vir da Libertadores, ou que poderia ter vindo na Copa do Brasil, ninguém ia nem falar nada. Sim. Pois é, mas agora está falando título, tudo. vaga na Libertadores. E lembrando que só tem 2 rodadas pós-final da Libertadores. Então, não dá para deixar... não, vamos ver na final da Libertadores e depois... Não, e mais do Não que vai. medíocre. Qual é a pontuação do Galo hoje? 41, é isso? 41 é preocupante. É. Claro que Matematicamente corre risco. O Bragantino está lá atrás e tal, não sei o Mas quê. Ele tem os 2 jogos a menos. Ah, vai né, cochilando. de hoje. Vai cochilando para ver. Não é só ficar fora de competições internacionais, não. Pode correr até mais riscos. Agora, eu acho, Abel, que internamente, pensando dentro do grupo, do elenco, o Atlético, claro, sente muito a derrota. A gente viu como os jogadores saíram, a declaração do Hulk até, que dava até vontade de chorar e tal. Claro que eles se sentiram, mas me parece que, assim, olhando de fora, tá mais fechadinho. Perdemos. O que aconteceu extra-campo ali, ou até dentro do campo, mas fora do que é o ambiente dos jogadores, não é problema deles, jogadores. Eu acho que eles têm tudo para entrarem muito focados no jogo de hoje. Não só pela necessidade de pontuação no Campeonato Brasileiro, mas também para que deem uma resposta a eles mesmos que, olha, perdemos, mas somos fortes, temos uma final de Libertadores ali na frente, temos que pontuar melhor para tentar uma classificação melhor no Campeonato Brasileiro, que talvez o coloque até numa Libertadores, independente do resultado da final. Eles precisam dar uma resposta a eles mesmos, porque se eles sucumbirem, eles já vão enfraquecidos para Buenos Aires. Então é hora disso, deles se fecharem, lamberem as feridas e retornarem mais fortes. E tem reforços para que o time seja potencializado tecnicamente dentro do campo. Então eu vejo assim, é a zona de influência, mas é uma necessidade que o Atlético tem de reunir forças para voltar forte. Enquanto do outro lado a gente tem o Flamengo que, primeiro, eu chamo normalmente esse o jogo da ressaca. Teve, ao mesmo tempo que teve festa, comemoração, tem um problema interno grande. Né? Se gerou um problema interno dentro do Flamengo, que parece estar mais disperso, ter um ambiente mais disperso e enfraquecido tecnicamente. Quando você perde um jogador importante, mas você tem reserva. Ok, tem reserva, mas se ele era o titular, você está enfraquecido tecnicamente. E esse titular está afastado, não pode jogar, você chega mais fraco para esse jogo. Então é interessante ver como uma final domingo, que terminou com o Flamengo campeão, merecidamente, jogando melhor que o Atlético,
Chega na quarta-feira, tem um cenário um pouco diferente, né, diante das circunstâncias. Vamos ver o que vai acontecer no jogo, se vai se comprovar um Atlético mais focado, mais fechado, mais precisando da resposta, porque é o seguinte, para o Flamengo agora, o Campeonato Brasileiro é cumprir tabela. Claro que não vai querer perder jogo nenhum, ainda mais esse contra o time que ele acabou de ganhar, mas é um campeonato que não vale mais muita coisa. Para o Atlético vale, ele tem que buscar uma recuperação para sonhar que tenha uma vaga na Libertadores. Me chamou a atenção no nosso campinho, Daverson ou Paulinho. Eu voltaria com o Galo melhor, com o Galo da Libertadores, que tem Daverson e Paulinho. Eu não faria uma opção entre Daverson e Paulinho, até porque, do ponto de vista moral, assim, não, é meu time daqui para frente, e acho que o Milito vai fazer isso, porque na coletiva ele disse que daqui para frente jogarão sempre os melhores. Eu não sei se tem a ver com isso. O Paulinho tem tido um desempenho abaixo do que ele pode, e muitos comentam sobre questão física, né? É um jogador que tem uma questão física, médica, que ele está empurrando com a barriga nessa reta final de campeonato, e isso tem afetado o desempenho dele. Ele não está jogando no nível que a gente conhece. Vamos falar de Gabigol. O Eugênio já adiantou um pouco o assunto. Inclusive, tem até alguns torcedores rubro-negros que falam, né? Só o Flamengo, para num momento como esse, Eugênio, Setor Norte. Então, o Gabigol prometendo aí estar no meio da nação rubro-negra hoje, depois de ter sido retirado aí da lista de relacionados. A crise Gabigol-Flamengo cada vez maior, hein, amigo Eugênio Leal? E tem as informações trazidas, inclusive, com apuração também do Pedro Ivo Almeida, de tudo o que aconteceu exatamente nesses momentos aí, não só pós-jogo, mas durante o jogo, quando o Filipe Luís resolveu tirar o Gabigol, substituir o Gabigol, que o Gabigol teria reclamado na frente de todos por ter sido substituído, que o Gabigol, inclusive, não isso é fato, não participou de todos os momentos da festa no campo ao lado dos jogadores, não quis participar ali da brincadeira que sempre tem dos jogadores quando vão lá e jogam aquele gelo em cima do técnico, e que também teria feito uma festa separada do restante do grupo. Não participou da festa do título, junto com da festa organizada pelo Flamengo, e fez uma festa dele na casa dele. São informações trazidas aí e que fazem parte desse pacote. Hein, Eugênio? Na verdade, o que tem aí é uma briga da diretoria, né, especialmente do presidente Rodolfo Landim, com o Gabi. É uma briga velada em que se usa muito de subterfúgio, né, de muita linguagem indireta. O Landim não quer que o Gabigol continue no Flamengo, está claro isso já há algum tempo. É ele quem questiona desde o início aquela renovação de contrato que estava encaminhada e acertada entre as partes, e desde então ele vem se opondo a tudo isso. E agora, mais uma vez, a diretoria do Flamengo usando a mão de ferro, usando o poder que tem. Primeiro, assim, qualquer dirigente, né, 99,9% dos dirigentes tem peso histórico muito pequeno dentro dos clubes de futebol. Os jogadores dentro de campo que são os grandes heróis, que são as grandes estrelas e que têm o amor e o carinho da torcida, com raríssimas exceções. E é importante colocar isso. Mas ambos vão e o clube fica. Sim. O ídolo da torcida é o cara que joga, é o jogador, e no caso é um jogador muito grande para a história do Flamengo, especialmente a história recente, a história moderna. E que deve sempre respeitar o clube, seus companheiros e o técnico. Sim, deve. Faço questão de ressaltar. Sim, ponto. Claro que deve. No caso, para mim, essa é apenas uma retaliação, porque no momento em que o Gabigol se manifestou e esperou o término da Copa do Brasil para se manifestar, que era o campeonato que o Flamengo tinha mais chance de ganhar na temporada, ele, naturalmente, ele gera um grande incômodo e uma questão política para essa diretoria que tem ali à frente uma prova eleitoral. E essa decisão anunciada ontem, com vistas ao jogo de hoje, é uma decisão, para mim, revanchista, para tentar mostrar que quem manda ali é a diretoria, etc. Na verdade, quando o Gabigol se posiciona daquela forma, dizendo que não continuará no Flamengo, basicamente ele já está fora do Flamengo. Por mais que ele se coloque à disposição para continuar jogando pelo final de contrato, tem mais aí alguns jogos de Campeonato Brasileiro,
mas animicamente ele já não faz parte do ambiente. É só ele corpo presente. Ele deixa claro isso, posso jogar, estou aqui, vou cumprir meu contrato até o final do ano. Ele não anuncia para onde vai, não tem nada garantido oficialmente com o clube nenhum. Eu te pergunto, ele precisava ter falado isso no domingo, logo depois no ele meio, fala aliás, isso, ele logo sabe que depois vai virar do jogo, notícia. Logo depois do jogo, no meio da festa do título, ele não vai continuar no Flamengo. Ele não podia esperar terminar os 5 jogos e chegar e falar, convocar uma entrevista ou divulgar nas redes sociais dele, olha, e com o mesmo teor, criticando a diretoria, falando o que ele sente, o que fizeram com ele, enfim. Mas não podia esperar? Já que ele fez isso, para que continuar com ele? Ou não? Sim. Ou você continuaria? A questão é, você pode chamar para uma conversa e decidir que você vai, a partir dali, não contar mais com ele. Agora, a forma como a coisa é feita é uma forma de tentar jogar tudo para mais uma vez, acusá-lo. Como ele já foi colocado como o vilão durante toda a história. Então, os fatos, por exemplo, tem a nota. A nota, ela é muito indireta. Ela não fala nada para o bom ambiente e tal, não sei o que. Aí depois vem as apurações que surgiram. Para mim, ela é indireta, mais ou menos. Ela é direta. Ela está dizendo ali, nas entrelinhas, então vamos dizer assim, está dizendo que o Gabigol está fazendo mal ao ambiente. Está bem claro, não está isso? Isso é. E eles estão dizendo, não estou dizendo... é uma coisa muito subjetiva. Não, você entendeu o que da nota? Não, essa questão de estar fazendo mal ao ambiente sim. é algo muito subjetivo. Dizendo, eles estão dizendo isso, claramente. Eles estão dizendo isso. Para mim, a motivação ficaram irritadinhos porque ele os prejudicou politicamente e resolveram afastá-lo. Ponto. É uma briga Landim-Gabigol. Tudo que vem em volta é justificativa. Tá? Aí vem as apurações lá do Pedro Ivo e de outros repórteres que cobrem o Flamengo. São apenas tentativas de justificativa. Porque, vamos lá, ele não gostou de ser substituído. Quem gosta? Peraí, as apurações são tentativas de justificativa? As apurações são apurações, obviamente, que surgiram de dentro do clube, de pessoas ligadas a quem está tomando a decisão. Ou não? Todos os fatos relatados são uma explicação do Flamengo em relação à decisão que foi tomada. E é claro que tem o mérito do repórter de apurar, mas é uma apuração do lado da diretoria do Flamengo. Por que foi tomada essa decisão? Por isso. Coisas que a diretoria não quis anunciar de própria voz e tal, mas que você, apurando, o bom repórter, tem o faro jornalístico, consegue levantar aqui e ali, mas é claro, a partir de uma narrativa da diretoria. Perfeito. Porque essa narrativa é que justifica o afastamento dele. Primeiro fato, não gostou de ser substituído. Nenhum jogador gosta. Isso é uma coisa do futebol. Não gostar é uma coisa, mas você agir de uma certa forma... Ele falou, tá de sacanagem, foi o que ele falou. Quantas vezes a gente já não viu várias discussões de jogadores com treinadores em relação a isso? No primeiro jogo da final da Copa do Brasil, quando sai aquele gol que a gente mostrou aqui, fez até o olho leal ali, que tem uma discussão do Felipe Luiz com o Gabigol ali, vem pra cá, chama de moleque, né? Felipe Luiz, moleque, vem aqui, não sei o que, tal. Sai o gol. Quem entrou no lugar do Gabigol? Bruno Henrique. E não é uma falta de respeito com o próprio companheiro? Porque o Gabigol não pode ser substituído? Também, né? Eu estou terminando de falar uma coisa. Ainda mais um jogador histórico como o Bruno Henrique. Segundo a apuração, ele nem cumprimentou o Bruno Henrique. Né? Também não tem obrigação. O cara está nervoso ali. Normalizando que não é normal. Olha aqui, o cara ficar... no dia que o Gabigol... O cara não gostar de ser substituído é normal. Agora, fazer o... Abel, tem tanta coisa que acontece no bastidor de futebol que não vamos aqui ser pudicos de achar que não tem xingamento, que não tem briga. Sim. É claro que tem em todo vestiário. Mas eu não estou dizendo que não tem. Claro que tem. Só estou dizendo que não é no para ser dia que o aceito Gabigol normalmente. fez aquele gol, em que ele tinha tomado uma bronca do Felipe Luiz, ele acabou fazendo o gol na sequência, na comemoração ele vai em direção ao Felipe Luiz e manda tomar caju. E tudo bem, porque saiu o gol, tudo é festa. As imagens flagraram da câmera na hora da comemoração. E eu entendo o ponto que isso você traz normal. Da direção em relação a isso, mas para mim o que pesa muito, até baseado da apuração, é da questão do elenco. Fala dele não estar junto com o elenco, Vamos lá. Do elenco ter ficado incomodado de não ter ido na festa, de ter promovido a festa dentro dele. do campo é que ele, inclusive, está abraçado com o Plata comemorando o título quando estoura uma bomba do lado deles. E aí ele tem que sair dali por causa da confusão. Tem um ambiente péssimo dentro do campo de jogo, muita gente cobrando, e ele é sempre muito visado.
pela torcida adversária, porque ele é um cara que tem uma personalidade forte e incorpora muito essa questão do Flamengo. Por isso ele é o ídolo do Flamengo. Então, joga uma bomba em cima dele, não é à toa. Ah, porque ele não foi na festa. Ele não tem obrigação nenhuma. Isso não é desrespeito, isso não é indisciplina, isso não é nada. Ele não quer ir na festa. A gente pode fazer uma festa amanhã aqui e eu não querer ir na festa. Ponto. Quer dizer que o Flamengo é campeão, o clube faz uma festa... Isso é obrigação? Vão todos os jogadores... Não tem obrigação, mas obrigação nenhuma. É legal isso? Não, é bom? Não é questão de ser legal. Isso não é ato. Isso não é ato de disciplina. Crime, mas peraí. Não, o cara não está se sentindo à vontade de ir. Então, está comprovado o que está sendo falado. Está comprovado que... Não está legal no elenco. Foi o ambiente, o ato de indisciplina e não ir numa festa. Ele já era um corpo estranho a partir do momento em que ele fala tchau. Estou indo embora, já não sou mais parte disso. Então, beleza, então sejamos justos. Convoca uma entrevista, olha só. Nós entendemos que a partir de agora, pela declaração que ele deu, ele não tem mais o foco para continuar no Flamengo e estamos afastando. Ponto. Agora, colocar dessa forma, dizer que ele fez isso, que ele fez aquilo, tudo é justificativa. Porque, na verdade, a grande questão há uma briga entre ele e o Landim. E o Landim deu um tapa na mesa e falou, aqui não joga mais. É isso. Não, foi ele que falou que não joga mais. Não, ele falou que não. Ele falou que joga, que está à disposição para cumprir o contrato dele com o Flamengo. Mas que não fica porque o Flamengo não apresentou proposta para ele. Tá. E você tá o Flamengo que não apresentou proposta para ele. E é algum... lá atrás. Já que você falou que não é problema nenhum, não é nenhum pecado... Não é. Tudo bem. E é algum pecado o Flamengo resolver que o jogador que anunciou que vai embora, que está nos criticando. Não estou entrando no mérito se as críticas dele em relação à direção são certas ou erradas. Até porque eu disse ontem e repito aqui, não tem nenhum santo nessa história e, para mim, o maior prejudicado é o Flamengo. Sim. O maior prejudicado é o Flamengo. Agora, é algum pecado o clube resolver, olha, já que ele anunciou que não fica e que não está satisfeito, que não precisa mais jogar. A forma como a coisa é feita... É algum pecado? Te pergunto. Não é pecado. Você chama e fala, olha, nós entendemos que agora o foco dele não está mais no Flamengo, porque ele falou que não vai continuar. Aí sim, tudo bem. Ponto. Agora, ficar dizendo que ele ficou chateado porque foi substituído, que ele não quis ir na festa, isso é justificativa. Aí colocaram que o grupo está estremecido com ele. Que o Felipe Luiz foi consultado. Aliás, acho que a gente tem aí. Você tem certeza que não tá? O Felipe Luiz respondeu depois do jogo sobre o Gabigol. Mas... Tem aí, não tem? Então vamos chamar o VAR. Chama o VAR aí. Chama o VAR. Cadê o VAR? Cadê o VAR? Cadê o Brenner? É um jogador grande, é um jogador histórico, uma lenda do clube, é um ídolo eterno do clube. E por mais que aconteceram algumas coisas durante essa trajetória, não vão apagar a história, tudo que ele fez pelo clube. É um cara decisivo, um cara que foi muito importante para a gente, primeiro como companheiro, agora como jogador, e que ele possa sair por cima e com uma despedida fabulosa, porque ele mereceu, ele merece. Esse cara pediu para afastar o Gabigol? Não falou nada demais, peraí. Acabou de acabar a Copa do Brasil, ele é campeão. Você acha que ele vai entrar em qualquer atrito? Então, aí 2 dias depois ele pede para afastar? Porque o técnico que falou que tem uma despedida fabulosa... Ele foi inteligente na entrevista. Não, peraí. Eu não acredito que o técnico que falou que deseja que o Gabi tenha uma despedida fabulosa, 2 dias depois tenha dito, tira ele que eu não quero ele aqui dentro. Eu não acredito. Ainda mais por esses motivos. Eu acho que, mais uma vez, faltou transparência. Eu já tinha falado isso aqui ontem. Transparência no trato com o que a diretoria quer. A diretoria tinha um grande motivo, mais do que ele ter ficado bravo por causa de substituição, não ter ido em festa. A diretoria podia ter ido publicamente e falado assim, já que ele falou que não joga mais pelo Flamengo, agora é a gente que não quer. Pelo depoimento que ele deu depois do jogo, é uma coisa muito mais forte para justificar um afastamento dele do que qualquer outra coisa. Então, faltou transparência. O Eugênio falou da mão de ferro. Que pena que essa mão de ferro não apareceu em outros momentos da relação com o Gabigol, quando ele pegou a chave do vestiário e não devolvia. Era ali que tinha que ter mão de ferro. Perfeito, professor. Não agora. Então, agora porque reclamou de uma substituição, porque não foi na festa. Que a mão de ferro não apareceu quando o diretor de futebol estava trocando soco no shopping, né? Que pena. Também, né? Que Concorda? pena. Porque, como a gente falou aqui, a prejudicada é a massa rubro-negra. Vocês viram as comemorações... Não é legal um ídolo sair dessa forma. Vocês viram as comemorações no país inteiro, num jogo em que ele nem foi protagonista, o que a torcida fazia? Fazia sim.
está se jogando tudo isso fora. No jogo, não, mas na final ele foi. No jogo de domingo. No anterior, mas mesmo depois desse jogo, as imagens no país inteiro de rubro-negros, os caras iam para a câmera fazer assim. Era uma referência, ele é a cara dessa fase do Flamengo. Mas essa briga, esse atrito, é ruim para quem? Não é ruim para o clube? Para a instituição, claro. Até porque, do ponto de vista do torcedor, pelo jogo da ida da Copa do Brasil, eu acho que não diminuiu o tamanho dele. Acho que o ano impediu que o Gabigol saísse ainda maior na história do Flamengo, mas não acho que não diminui o tamanho dele no clube e a relação com o torcedor. Vai ficar para a história do que essa pequena ressurreição dele aí na reta final. Cria uma narrativa ali de superação no ato final. É isso. Não parece picuinha, não parece picuinha de criança? Todas as rusgas que existem diariamente em todos os clubes de futebol. O que não ia ser o noticiário? Você vê, são pessoas, olha, são pessoas ricas do ponto de vista do que ganha um brasileiro médio, são pessoas bem-sucedidas, e volta e meia a gente vê esse tipo de coisa. O Marcelo e o Mano, a mesma coisa. A minha visão é uma picuinha com aquela cara de briguinha, de birra de adolescente, de criança. Dos dois lados. O Gabigol com a fala dele depois do jogo. Aí vem agora o Flamengo, o Landim, a diretoria com essa. Mas é isso. Aí vai o Gabigol de novo, vai fazer alguma coisa hoje à noite, de repente. Ele vai para o estádio. Então, mas é o que ele disse, né? O que ele disse é que vai para a arquibancada. Não vai parar por aí. Não vai parar por aí. Até o Gabigol... Aguardem novos episódios dessa picuinha, dessa birrinha aí. E assim, ele é um cara muito inteligente nesse aspecto, porque assim, a partir do momento que ele dá uma declaração que ele vai sair do Flamengo, era o dia de título do Flamengo. A notícia foi o Gabigol saindo do Flamengo. E é algo que a gente já esperava. Mas ele conseguiu virar isso ser a grande notícia. E agora o jogo de hoje contra o Atlético Mineiro, a maior atenção vai estar na arquibancada e não em campo. Disparado, o Gabigol vai estar lá mesmo. Então, assim, ele soube também explorar, até do ponto de vista individual da imagem, toda essa história no momento que o foco estava no campo. Mas tanto no pós-Copa do Brasil e no jogo de hoje, o foco está fora de campo.